Fala galera, no vídeo de hoje vamos estar comentando uma das campanhas mais polêmicas da história da Copa do Mundo, se não a mais polêmica. Vamos analisar todos os jogos em que supostamente a Argentina foi favorecida pela arbitragem, então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Tudo já começa no primeiro jogo da fase de grupos, a Argentina contra a Argélia. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Messi chega dando um pisão no jogador argelino. Uma chegada bem dura e desnecessária que nem precisava ser feito, já que eles estavam ganhando de 1 a 0 e ainda estavam no primeiro tempo. No decorrer dessa Copa do Mundo, a gente teve 11 cartões vermelhos. Se a gente for na partida de 16 avos dos Estados Unidos contra a Bósnia, a gente vai encontrar um lance muito parecido. O atacante dos Estados Unidos dá um pisão no tornozelo do jogador da Bósnia. E adivinha? Não teve outra. O cara levou o cartão vermelho e foi expulso do jogo. Se a gente voltar para aquele mesmo lance do Messi, acontece algo muito estranho. Primeiro, o VAR, ele nem é acionado. Não acontece literalmente nada. O Messi nem recebe cartão amarelo. Ele fez a falta e ficou por isso mesmo. O Messi terminou a artilharia da Copa do Mundo com 8 gols. Se ele tivesse sido expulso no jogo da Argélia, ele não teria feito os outros 2 gols, não teria feito os 2 gols contra a Áustria, pois ele estaria suspenso, e na verdade ele teria 5 gols durante toda a Copa, ficando de fora do top 5 da artilharia. E outro detalhe é que o jogo contra a Áustria poderia ter tomado um rumo totalmente diferente, já que sem o Messi, talvez a Argentina pudesse até empatar com a Áustria. Agora já pulando diretamente para 16 avos de final, a Argentina contra Cabo Verde, eu achei alguns lances que vale a pena a gente comentar, e não é nem que eles poderiam mudar o rumo da partida, se o juiz desse falta ou não, mas tem uma parada muito estranha nesse primeiro lance. A seleção de Cabo Verde acaba fazendo uma falta contra a Argentina bem perto da área, na hora que o Vozinha tava fora do gol, porque ele tava armando a barreira, o juiz mesmo assim acaba apitando, e a sorte é que o Vozinha foi esperto, acabou percebendo e conseguiu voltar pro gol, senão o Messi ia chutar dali mesmo e poderia até fazer o gol. Outro lance foi o último ataque de Cabo Verde no final do segundo tempo. O jogador argentino faz claramente uma falta e o juiz simplesmente não dá nada e o jogo acaba. Agora no segundo gol da Argentina acontece o seguinte: na cobrança de escanteio, no meio de toda aquela marcação, um jogador de Cabo Verde acaba sendo derrubado, e aquele jogador, se ele tivesse em pé, ele poderia até, quem sabe, evitar o segundo gol da Argentina. Aqui eu até entendo as pessoas que vão discordar de mim e dizer que eu tô ficando maluco e tentando encaixar qualquer coisa contra a Argentina. Porém, vamos ser sinceros, se em algum momento tivesse acontecido um lance parecido com a Argentina nessa Copa do Mundo, não seria nenhum absurdo a gente imaginar um cenário onde o juiz poderia até anular o gol, e a gente já podia esperar que com certeza o VAR seria acionado e eles iriam analisar a situação para ver se ia ser gol ou não. Mas ainda nessa Copa aconteceu sim um lance parecido, só que dessa vez favorecendo a Argentina, e no final do segundo tempo da prorrogação, quando o Cabo Verde vai dar o último ataque, o juiz simplesmente apita e o jogo acaba, nem deixou os caras tentarem uma última chance. Agora indo para um dos jogos mais polêmicos dessa Copa, a Argentina contra o Egito nas oitavas de final. O Egito começa na frente fazendo 1 a 0 e logo depois a Argentina sofre um pênalti muito questionável. E essa também é uma das principais reclamações em relação à Argentina nas Copas do Mundo, já que desde a Copa de 2022 e a Copa de 2026, a Argentina teve 8 pênaltis ao seu favor, o que dá a impressão que qualquer jogador da Argentina que tem um contato físico dentro da área e acabe caindo, o juiz pode marcar pênalti, e principalmente se esse jogador for o Messi. Pênalti marcado e o goleiro do Egito acaba defendendo, e a sorte é que para a Argentina e também para o Messi, esse pênalti não fez falta, então podemos seguir. E agora o momento mais polêmico da partida. O Egito acaba fazendo 2 a 0, ampliando o placar, só que para infelicidade deles, o gol foi anulado. E o motivo do gol ter sido anulado foi que na hora do contra-ataque do Egito, na hora que eles roubam a bola, eles acabam pisando no pé do jogador argentino. E olhando esse lance de novo, eu não acho que o cara do Egito tenha chegado na maldade, porém na hora que ele pisa ali no pé do jogador argentino, isso é mais que motivo suficiente para poder anular o gol. E sendo sincero com vocês, eu acho sim que nessa parte foi falta. O problema é que o lance demora demais e o VAR ele só pode ser acionado depois que a bola sai de campo. E provavelmente deve ter sido isso que frustrou tanto os jogadores do Egito, porque por causa de um errinho bobo no início da jogada, o gol foi completamente anulado e segue o baile. Depois o Egito ainda conseguiu fazer mais um gol, mas o que a gente viu, mano, foi a Argentina crescer na partida, dar tudo de si e conseguir empatar. E ainda
ainda nos acréscimos, os jogadores do Egito reclamam de um puxão que teve dentro da área, mas o juiz não deu nada. E depois de mais um contra-ataque da Argentina, eles viram o jogo e o Egito vai embora da Copa. No fair, referee no fair. ظلم مبين وواضح. بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش. هو جاي علينا. مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين. بطولة موجهة. حسب الله ونعم الوكيل. No próximo jogo, a Argentina contra a Suíça, não tem muito o que a gente comentar. A única coisa que tem pra comentar de fato foi o lado da Suíça. O Embolo que simulou uma falta no meio de campo, uma falta totalmente desnecessária, tomou o cartão vermelho, foi expulso logo na hora que a Suíça dominava o jogo. E depois disso, novamente, a Argentina cresce no jogo e ganha a partida. Agora na semifinal, a Argentina contra a Inglaterra, eu também não vi nenhum lance muito escandaloso. O que eu vi de bizarro foi na hora que a Inglaterra meteu o primeiro gol e os caras começaram a retrancar. E ficou o resto da partida inteira com 11 jogadores dentro da defesa. Ninguém fez nada e óbvio a Argentina mais uma vez, os desgraçados crescem dentro do jogo e viram a partida. Porém, depois que acabou a partida, tem algo que não dá pra deixar passar batido de jeito nenhum. Há um tempo atrás, a FIFA proibiu o uso de bandeiras, faixas e símbolos de natureza política. Basicamente qualquer coisa que seja ofensivo, e a punição para quem exibe esse tipo de bandeira para seleções ou jogadores é no mínimo um processo ou até multas. E depois que acabou a partida contra a Inglaterra, os jogadores argentinos foram vistos segurando uma bandeira. As Malvinas pertencem à Argentina. E em 1982, a Inglaterra entrou em guerra com a Argentina por conta dessa ilha. Então olha o nível da provocação dos jogadores argentinos, algo que vai muito além de futebol. E sabe o que a FIFA fez até agora? Nada. Bem, para não dizer que eles não fizeram nada, eles ainda estão analisando o caso para ver o que eles vão fazer, mas provavelmente talvez não aconteça nada com a Argentina. E agora a grande final, a Argentina contra a Espanha. O que a gente viu nesse jogo foi uma Argentina apática que não conseguiu chutar uma bola no gol durante 90 minutos. E o lance mais polêmico, na minha opinião, foi o gol anulado do Nico Williams. Eu sei que no final da partida esse gol não fez falta porque a Espanha foi campeã, mas cara, não tem como a gente deixar de comentar isso, cara. O Otamendi claramente simula uma falta e o juiz anula o gol legal da Espanha. Cara, esse pra mim foi o maior roubo dessa Copa do Mundo. Ainda bem que não fez falta, porque eles conseguiram fazer mais um e a Argentina tomou o que merece. Mas cara, e se isso mudasse o rumo da partida, mano? E se eles conseguissem levar pros pênaltis e ganhar nos pênaltis? Mas ainda bem que a Espanha ganhou da Argentina, eles massacraram, mereceram ganhar essa Copa do Mundo. Não deixaram a Argentina jogar durante todos os minutos, fizeram só um negocinho ou outro ali na prorrogação, mas no geral não arrumaram nada. E a Argentina ainda causou problemas depois que acabou a partida, porque olha o problema da Argentina. Eles não sabem perder e nem ganhar, porque toda vez que eles ganham, eles querem ficar esfregando, provocando o adversário, mas quando eles perdem, agem igual umas vagabundas, quer ficar batendo nos outros, quer ficar xingando, quer ficar arrumando confusão. E depois, na hora que a Espanha foi levantar a taça do mundo, os caras se recusaram a olhar a Espanha e ficaram simplesmente de costa, com exceção do Flaco Lopes. Mas é isso aí que é a seleção da Argentina, uma seleção suja, uma seleção que foi sim privilegiada nessa Copa, e com a Espanha vencendo, todo mundo pode dormir melhor. Então é isso, valeu pra quem assistiu até aqui e eu fui.